Não sei se ela percebeu, mas eu acho que a Vossa Excelência, a senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, deu razão à África do Sul pela expulsão de imigrantes africanos. Vamos aqui ouvir o vídeo, depois voltamos aqui para analisar. Também vais dizer se de facto realmente ela deu razão à África do Sul ou não. Aqui vamos. O que o presidente Cyril Ramaphosa disse, e já tinha dito publicamente, ele, o ministro das Relações Exteriores e Negócios Estrangeiros, o ministro da Polícia da África do Sul, é que estão contra esta maneira de resolver os problemas. Esse é um sinal forte, na opinião da senhora? É sim. Agora, como resolver os problemas? Porque a situação é mesmo o desemprego. Mas os moçambicanos também têm sido visados e também existe uma preocupação muito grande da comunidade moçambicana. O que tem sido feito para proteger os cidadãos moçambicanos? Há alguma medida? O que nós temos na África do Sul, é o único país onde temos 5 missões diplomáticas e consulares. É mesmo para tentar trabalhar com as lideranças moçambicanas, os moçambicanos, para poder proteger os moçambicanos. Existem muitos que consideram que mecanismos de pressão podem ajudar nesse momento. Como é que a senhora vê essa ideia de utilizar mecanismos de pressão num momento como esse? A África do Sul, nós temos uma relação estratégica e econômica. Não há ninguém que pode pressionar ninguém. Sim, nós, através do Cabora Bassa, sim, fornecemos energia, mas só os caminhões que saem da África do Sul com minérios do porto de Durban para o porto de Moçambique, de Maputo, são 1.400 caminhões por dia, não é? As nossas mães que vão fazer, que vendem no informal, os nossos irmãos, nossos pais, vão fazer as suas compras na África do Sul para vir vender em Moçambique, não é? Nós temos uma relação histórica que está ali. Família, eu acho que a senhora ministra vai ser demitida. Eu acho que vai, depois dessa entrevista. Porque agora vejamos, colocaram 3 perguntas interessantes. Mecanismo de pressão, né, sobre a África do Sul para que o governo sul-africano faça mais de forma a poder proteger os moçambicanos. A senhora diz que não há ninguém pode pressionar ninguém, porque a relação entre 2 países é diplomática ou é estratégica. Até ali tudo bem. Mas a ministra traz 3 exemplos. Primeiro exemplo, nós fornecemos a energia à África do Sul. Ou seja, a África do Sul depende de nós. Só que se nós lermos aqui a taxa de eletrificação de Moçambique versus África do Sul, a África do Sul tem uma taxa de 95%, a população tem acesso à eletricidade. Moçambique não tem acesso à eletricidade, apenas 55%. Ou seja, nós estamos a vender eletricidade a outros, mas nós não temos eletricidade. Este exemplo serviu para escancarar a pobreza energética que há em Moçambique, mas mesmo assim está a vender eletricidade para a África do Sul. Why? Por quê? Pourquoi? Porque que você que não tem eletricidade no teu país está a vender para os outros? Eu, Joaquim, não como pão, mas estou a vender pão. Não é porque a saúde não me permite, é que não tenho condições de comer pão, mas estou a vender pão. Isso levanta questões profundas para perceber por que você está vendendo eletricidade para a África do Sul se você não tem a população eletrificada. O mesmo se toca com Angola. Angola vende eletricidade para a Namíbia, mas a Namíbia é muito mais eletrificada do que Angola. Então a ministra levanta o exemplo da eletricidade. Será que a barragem que fornece energia à África do Sul foi financiada, construída e é gerida pela África do Sul? A barragem não é de Moçambique, é da África do Sul em termos de financiamento? Este exemplo trouxe mais um outro problema, quando devia justificar a questão dos moçambicanos estarem a ser abandonados na África do Sul. A ministra falou mais. Da África do Sul, aqui, né, ainda na matéria sobre ninguém pode pressionar ninguém. A jornalista fez uma colocação muito interessante. Muitas vezes os países precisam pressionar os outros para que possam ceder àquela exigência para proteger os meus cidadãos. Não consegues, vou te cortar aqui o acesso aos nossos portos. Por acaso aqui a ministra falou sobre o porto de Moçambique,
que vai recebendo cada vez mais caminhões de minério a virem da África do Sul. Nós sabemos muito bem que a África do Sul só envia caminhões dos seus minerais para Moçambique, né, como um hub, como corredor, para depois exportar para o resto da África e não só. Porque a África do Sul explora recursos naturais muito mais lá no norte, está muito mais próximo do Moçambique do que do centro. Então, se os meus mineiros estão muito mais próximos da fronteira de você, do ponto de vista logístico até, é muito mais barato eu usar a linha férrea de Moçambique, a estrada de Moçambique, do que usar os portos, que é muito mais difícil exportar materiais vários pelos navios. Eu uso a linha férrea de Moçambique e claramente ganho muito mais dinheiro e gasto menos. Só estou a usar Moçambique porque Moçambique está muito mais próximo do centro da África do Sul, então do porto de Durban. Então é melhor usar Maputo do que usar Durban. Ok? No entanto, e Moçambique ganha muito dinheiro com isso, com esses caminhões que vão entrando para Moçambique. Okay? Moçambique ganha muita taxa com isso, essa taxa inclusive alimenta o OGE. E se Moçambique cortar isso, a África do Sul pode usar os seus próprios portos de Durban. Ok? E aqui a relação até nem muito mais da dependência, é apenas mesmo estratégica. Vou usar o teu caminho de ferro, fica muito mais próximo dos meus potenciais fornecedores do que usar o meu porto. Moçambique ganha muito dinheiro com isso. E, cortando isso, é uma fonte de receita que Moçambique deixa de ganhar. 3. A Sra. Ministra levanta aqui o tema sobre o mercado informal. As nossas tias, nossas manas, nossas mães compram coisas na África do Sul para vender aqui em Moçambique. Está a falar sobre a pobreza a nível da produção interna. Está a falar sobre a pobreza da indústria moçambicana. E está a usar o mercado informal para justificar uma questão que não pode pressionar por causa disso. Ou seja, a África do Sul também depende das compras nossas na África do Sul. Compras de nossas mães que vendem no informal, que trabalham no informal. Ou seja, nossas mães pobres. 3 exemplos para justificar uma pergunta. Não sei se o Sr. Presidente vai ver ou ouviu esta entrevista, mas, Sra. Ministra, meteste água, minha cota, meteste água. Antes de avançar, quero lembrar que é importante colocar like neste vídeo, partilhar, se inscrever se faz favor e continuando. Também é dizer que você pode anunciar o seu produto, a sua empresa, a sua marca aqui no canal. Também corrija-me aqui se eu de facto interpretei mal a resposta da Sra. Ministra, ok? Corrija-me aqui, também acrescenta se faz favor. Mas continuemos. A Sra. Ministra lhe foi perguntada sobre o que Moçambique tem feito para resolver o problema da xenofobia contra os imigrantes moçambicanos na África do Sul. A resposta foi, né, nós temos 5 missões diplomáticas e, aliás, temos muito mais missões diplomáticas em Moçambique do que do resto do mundo. É o único país, um dos poucos países que tem tantas missões diplomáticas de Moçambique. A África do Sul tem 2 capitais, ou 3. Mas eu ter corpos diplomáticos no teu país não quer dizer que eu vou resolver todos os problemas. Ter 5 missões diplomáticas está a dizer que eu tenho muitos custos diplomáticos no teu país. São custos, ok? São custos. Aliás, como se diz na gíria, né? Quanto mais gente envolvida na resolução de um problema, ninguém cura o problema, porque muita gente, fulano vai fazer. Ok? Portanto, a resposta não tem uma ligação com a solução. Temos muitos corpos diplomáticos, mas estão a trabalhar, estão a fazer o quê? A pergunta é, o que é que estão a fazer? Não, temos lá cinco embaixadas ou consulados que estão a trabalhar diretamente com os moçambicanos e com os governos, mas estão a fazer o quê? A pergunta continua, porque ter lá, né, consulados e embaixadas não quer dizer que estão a tratar bilhetes, estão a tratar passaportes, estão a tratar procuração, não quer dizer que estão a fazer isso, quer dizer que estão lá. Engana Zambi. Continuemos. A ministra diz mais que o problema é o desemprego. Aqui eu acho que acaba por dar razão aos grupos March and March e a xenofobia na África do Sul, ou a afrofobia face aos moçambicanos e zimbabuianos, ganenses, nigerianos, ao dizer que mas o problema na África do Sul é mesmo o desemprego. Ou seja, eles têm razão, há desemprego, estão a fazer isso, mas em Moçambique também há desemprego, mas eles não estão a correr com sul-africanos, não estão a correr com angolanos, não estão a correr com chineses, com indianos, por causa de muitos indianos de Moçambique. Eu tive um colega
que é de origem indiana, os seus pais, mas ele nasceu em Moçambique. E os seus pais também nasceram em Moçambique, os seus avós é que vieram da Índia para Moçambique, por causa é interessante. Há muitos indianos em Moçambique. No entanto, o desemprego não pode justificar atos de xenofobia. Há um vídeo que vou gravar no próximo vídeo, uma matéria que eu vou gravar no próximo vídeo. Por isso eu quero lembrar que lhe pedi mais uma vez que, se gostavas de ver, subscreva, partilha, faça like também. Que fala sobre a questão do até que ponto o desemprego nos pode levar a certa matéria sobre Angola. Mas o desemprego não pode levar a xenofobia, não pode. A xenofobia é alimentado por outros fatores e geralmente tem ali um financiamento. Ok? Não, o desemprego não pode justificar a xenofobia. Portanto, quando a ministra diz o problema é mesmo o desemprego, é como se estivesse a dizer, eles têm razão de correr connosco, porque lá há muito desemprego. Mas os moçambicanos também foram para a África do Sul por causa do desemprego, por causa da saúde, por causa do trabalho, por causa dos estudos, por causa da estabilidade, por causa de progresso, também por causa de falta. As pessoas imigram por causa de falta. Falta-me isso, por isso foi emigrar. Portanto, ao dizer que o problema é mesmo o desemprego, está a justificar os atos de xenofobia como sendo como que se estando desempregados, ou seja, havendo muito desemprego, portanto, estão available, estão disponíveis, têm direito de correr, de matar claramente outros irmãos africanos. Ou seja, a vossa xenofobia se justifica, tem razão por causa do desemprego. Vou parar por aqui para não me exceder, até acho que já me excedi bastante. Põe aqui o seu comentário a dizer se eu interpretei mal aqui a resposta da senhora ministra, mas eu acho que colocou bastante água nessa entrevista quando as perguntas foram muito ricas. O que estão a fazer? Pode impressionar e o problema é mesmo o desemprego. Vou parar por aqui, meu chefe. Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já.